Ser pai foi a melhor coisa que me aconteceu de longe. Hoje eu quero contar pra vocês sobre como foi descobrir que eu seria pai, como eu lidei com isso no começo, como eu lido com isso até hoje e também falar com vocês um pouco sobre canais de desenvolvimento masculino. Eu tô aqui no meu escritório, onde eu faço a live, ali tá um caos, aqui é uma prateleirinha que eu guardo algumas memórias e recordações desses 18 anos criando conteúdo, mas eu quero conversar com vocês lá fora. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, a vista do meu escritório. Tá um dia lindo, eu não vou correr hoje, eu vou caminhar novamente e vlogar. Olha aqui, ó, a chaminé da minha churrasqueira. O tamanho da criança. Isso aqui é só a chaminé da churrasqueira. Então vamos lá, passo alto, vamos correr, vamos caminhar, melhor dizendo, e vamos conversar um pouco sobre paternidade, sobre ser homem, masculinidade. Aqui no YouTube, principalmente, tem muitos canais que tratam desse tema, mas eu vou explicar pra vocês qual é o meu problema para com eles, beleza? Bora correr! Bom, antes de eu entrar no assunto de paternidade, eu quero que vocês prestem atenção na história que eu vou contar. Aconteceu comigo em 2011 e vocês vão entender que ela tem total ligação com os temas que eu vou abordar aqui nesse vídeo. Paternidade e canais de desenvolvimento masculino. O ano era 2011, eu tinha acabado de chegar em São Paulo e naquela época aconteciam muitos eventos dos chamados social medias, né? Hoje em dia são eventos de marketing digital, etc. Criação de conteúdo, naquela época era social media. E bom, eu estava lá nesse evento, estava todos os blogueiros, né, famosos da época, era um evento de uma empresa. E estava rolando uma palestra, né? Estava no palco um editor de um site chamado Papo de Homem. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Eu acredito que esteja no ar ainda hoje, eles devem estar com outros projetos. Mas o nome era Papo de Homem. Era um blog feito por homens da cidade de São Paulo, sei lá, de onde eles eram, enfim. Mas era basicamente isso, era um conteúdo sobre o universo masculino. E aí o editor do site contou uma história que uma mãe enviou uma mensagem, enviou um e-mail para eles, agradecendo, porque ela era mãe de um garoto, esse garoto não tinha pai, né, o pai tinha falecido muito cedo, e nesse e-mail ela agradecia ao editor ali, né, o autor do post, porque ele fez uma publicação ensinando a dar nó em gravata. E ele contava essa história para mostrar como o conteúdo do site deles era útil para rapazes, homens, etc. E aconteceu que a plateia que estava presente começou a rir. Eles acharam engraçado, ai que absurdo, a mãe mandar e-mail agradecendo o filho, pelo filho aprender a dar um nó na gravata. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu fiquei assim, já naquela época, em 2011, falei, meu, será que essa galera entende internet como o quê? O que eles acham que é a internet? Né? E aí, ô, sextou, hein? Deixa torar. Falei, conteúdo de internet também pode ser transformador. Conteúdo de blogs, sites. Então as pessoas tinham uma visão de internet naquela época, até hoje muita gente tem, de puro entretenimento. Mas o fato é que lá em 2011, para aquela mãe, não existia YouTube, quer dizer, existia, mas não era o que é hoje, TikTok, Instagram, essas coisas. Ela jogou no Google como dar nó numa gravata e caiu num site, Papo de Homem, que ali tinha um tutorial muito bem feito para ajudar mesmo garotos, homens, a darem o primeiro nó na gravata. E aquilo foi extremamente útil para aquele menino. O ponto é, hoje, 2025, mais de 10 anos depois, conteúdo de desenvolvimento masculino ou voltado para público masculino na internet se resume basicamente a quem vai pagar a conta no date. Será que se eu mandar mensagem para minha ficante, ela vai achar que eu sou emocionado? Como evitar parecer que eu sou... Então assim, veja, é um conteúdo extremamente infantilizado, que pode funcionar quando você tem, sei lá, 17, 18 anos, mas é meio preocupante ver homens na casa dos 40 anos gravando vídeos para a internet, fazendo análise de, sei lá, de date, quem vai pagar a conta, como você se comporta. Assim, é uma coisa que me deixa um tanto quanto... enfim, não vou ficar procurando entender meus sentimentos diante disso, mas o que eu quero conversar com vocês é, quando eu me tornei pai, ou melhor, quando eu descobri que eu me tornaria pai, eu fiquei desesperado mesmo, tá bom? Fiquei desesperado mesmo e, obviamente, eu recorri à internet para saber basicamente o que eu deveria fazer ali naquela fase tão conturbada que foi para mim descobrir que ia ser pai. Sempre foi meu sonho ser pai, porém, quando você recebe a notícia,
você fica desesperado. Você fica feliz, mas você entra em desespero. Eu nunca me esqueço que, quando eu soube que ia ser pai, eu estava junto, né, com a minha namorada na época, né, hoje ex, e ela saiu do banheiro e falou, estou grávida. Eu abracei ela, fiquei muito feliz, e eu não demonstrei, né, perto dela que eu fiquei preocupado, mas eu nunca me esqueço que eu estava voltando do trabalho no ônibus, umas 8h30 da noite, e eu comecei a chorar copiosamente, porque eu não sabia o que fazer. Eu não tinha ideia, o que eu tenho que fazer em primeiro lugar agora, né? Pô, eu não tenho grana, o que eu tenho que fazer? Pô, eu tenho que correr atrás de plano de saúde, de pediatra, de ver como é que vai ser o parto. Então aquilo para mim foi um tanto quanto desesperador. Eu tô te contando essa história porque hoje eu recebo, até hoje na verdade, eu recebo muitas perguntas, muitas dúvidas a respeito disso. Muita gente vem até mim perguntar como que eu lido, como que eu faço, o que eu acho, o que eles têm que fazer. Quem me acompanha sabe muito bem que eu evito falar muito sobre o tema paternidade, porque quando eu, Luigi, fui na internet buscar conteúdo sobre paternidade para me auxiliar nesse momento tão delicado assim, eu só encontrei motivos de comparações, no sentido de, a maioria dos conteúdos, eles basicamente eram assim, pessoas que tinham grana, ou pessoas que educavam seus filhos, ao menos a impressão que se tinha, com a fina flor da educação. Então você começava a se comparar, falar assim, cara, eu não tenho grana para ter esse enxoval, eu não tenho grana para pagar um parto nesse hospital para minha namorada ou para sua esposa, eu não tenho condições de dar isso para meus filhos. Eu lembro que eu me sentia muito mal, porque eu não podia comprar brinquedo, sei lá, da Fisher Price, que é uma marca de brinquedo caríssimo. Eu não tinha grana para montar um quarto montessoriano para Alice. Então tudo aquilo mexia muito comigo, assim, porque todos os conteúdos que eu encontrava faziam com que automaticamente eu me comparasse, né, com outros pais. Então aqui começa de verdade as minhas dicas para você que descobriu que vai ser pai, que está aí no início da paternidade. A dica de ouro que todo pai, e isso eu aprendi com mães, tá? Eu não aprendi com pais, eu aprendi com mães consumindo conteúdos de mães, né? Até porque os homens da minha idade estavam mais interessados em debater quem ia pagar a conta do date. E não se compare. Primeiro de tudo, não se compare. Não acredite que existe uma fórmula mágica única, uma linha de código de criação de filhos, tá certo? E vem o caminhãozão aí. Ô, bitelão! Nossa Senhora do céu! Não ache que existe um jeito certo de criar filhos. Não ache que existe um código de conduta. Isso é um mercado que vende muito na internet, tá? Muito mesmo. É um mercado de muitos dígitos que colocam pais e mães de primeira viagem num estado de total desconfiança da sua própria capacidade de criar uma criança, mesmo você sendo uma pessoa, né, já mais velha, adulta. Porque eles partem desse princípio que a forma como eles criam os filhos deles é a correta, e a forma como você está criando o seu está completamente errada. Então, primeiro de tudo, não se compare. A segunda dica: esteja preparado para lidar com as pequenas frustrações do dia a dia. O que eu quero dizer com isso? A gente idealiza demais tudo à nossa volta, né? E isso é impulsionado, obviamente, por um consumo desenfreado de informação, de conteúdos, de filmes. Então você quer ter o amor, o seu amor, você quer que seja como o amor da novela, você quer que a sua lua de mel seja como a lua de mel do filme, você quer que a sua casa seja bonita igual a do influencer, você quer que seu carro seja tão potente quanto o do artista, ou do cantor de rap. Então você deposita em todas as esferas da sua vida uma série de projeções, né? Que são, na extrema maioria das vezes, irreais, né? Até porque você vive a sua própria realidade, suas próprias decisões e o resultado dessas decisões. Então é meio que impossível você conseguir
ser essa pessoa que você projeta, partindo de um princípio que você se compara com outras pessoas. Então, esteja preparado para lidar com as frustrações do seu filho. Ah, o meu filho não vai comer açúcar. Ah, e o meu filho não vai ter tela. Ah, e o meu filho vai dormir cedo no quarto dele. Cara, quando a realidade vem, você vai perceber que as coisas não são tão simples assim, né? Eu planejei muita coisa para Alice. Ah, Alice isso, ah, Alice aquilo, ah, Alice isso, ah, Alice aquilo. Claro que muitas delas, né, deram certo, mas muitas também não deram. E no meio do caminho dessa paternidade, eu fui descobrindo, fui percebendo que eu não ia conseguir ter esse total controle sobre ela, sabe? A Alice, ela não é um Pokémonzinho ou um bichinho virtual que eu tinha hora para fazer certo tudo e tudo ia funcionar conforme eu acreditava que tinha que funcionar. Então esteja preparado para lidar com essas frustrações. Obviamente, conforme o seu filho vai crescendo, você vai ter que lidar com isso de uma forma ainda mais madura, mais séria, porque você vai descobrir que você não tem um bichinho de estimação, você tem um ser humano ali, um indivíduo que vai ter sua própria personalidade, que vai ter suas próprias vontades. A Alice mesmo, que já está chegando aí aos 9 anos de idade, ela tem, a personalidade dela já está muito clara, assim, né? Ou, no sentido que pode vir se desenvolver, as vontades dela, os desejos dela. Então isso é uma coisa que nós, pais, precisamos lidar de uma forma muito madura. Porque senão você se descontrola, você se frustra, você vai chegar e falar assim, poxa vida. E aí e isso liga, obviamente, com a primeira dica que eu dei de se comparar. Você vai falar assim, o filho do fulano dorme bonitinho, come bonitinho, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito de cozinhar. Quando a Alice nasceu, eu estava naquela transição que eu tava, né, que eu tinha ganhado muito peso e tava comendo muita porcaria, eu voltei a cozinhar. Então eu voltei a cozinhar muito, assim. Então eu fazia muita comida pra Alice. E a Alice não comia. A gente levou em pediatra, a gente levou em especialista, e a Alice não comia. Não, mas é só vocês não dar comida, é só vocês não dar isso, a gente tentava de tudo. E a Alice era simplesmente dificílima de comer. Obviamente aquilo me destruía, eu me sentia o pior pai do mundo. Eu falava assim, meu Deus, eu não consigo fazer minha filha comer a comida que eu faço com tanto carinho. Aquilo me machucava mesmo, assim. Mas, você dá um jeito, né? Você encontra soluções. É impressionante, gente, como você, na qualidade de pai e na qualidade de mãe também, consegue criar soluções para esses problemas que parecem, sabe, insolúveis, né? Então a Alice hoje ainda é uma criança difícil, que eu preciso entender os gostos dela, eu preciso ajustar ali a dieta dela, mas não foi inicialmente de como eu planejava, e isso me machucou muito. Então assim, você tem que estar preparado para lidar com isso de uma forma extremamente madura. Extremamente madura. Agora, em relação ao medo, né? Vamos voltar um pouco aqui agora no tempo, antes do seu filho nascer. Que isso talvez seja o grande... Aliás, eu devia ter começado com essa dica. Mas enfim, eu me perdi aqui. O pessoal aqui tem um escritório de advocacia aqui. A galera já tá cedo. Trabalho tem bastante. Que é o seguinte, muitos têm medo de não saber cuidar da criança, o que tem que fazer. Então aqui vai a dica mais importante, talvez, que eu possa dar para quem é pai, de primeira. Esteja presente. E quando eu digo esteja presente, esteja presente fisicamente o máximo que você puder. Se esforce para com isso. Não crie desculpas. Não fique pensando muito. Se você puder desmarcar todo tipo de compromisso, faltar ao trabalho, esteja presente, que isso fará uma diferença gigantesca eternamente, enquanto a sua filha, o seu filho estiver vivo, tá? E isso começa desde o momento que você descobre que você é pai. Então, esteja presente em todos os exames e consultas de pré-natal. Não deixe sua esposa ser a única responsável pela gravidez. Não permita que isso aconteça, tá? Porque quando você vai tratando dessas coisas como se fossem coisas menores, como se isso fossem coisas da mãe, pode ter certeza que você vai criar um vício de achar que as coisas do seu filho, quando ele tiver já
né, ter nascido, ou quando ele começar a estudar, quando ele começar a ter os problemas, você vai começar a fazer essa distinção do fala com a tua mãe, a mãe resolve, isso é coisa para a mãe resolver. Não é, tá? Então seja presente, esteja o máximo possível que você puder. Faça esse esforço, nem que seja o maior esforço da sua vida, para estar presente em todas as consultas de pré-natal, para entender o ciclo da gravidez, para entender o que está mudando no corpo da sua esposa, da sua mulher. Vai entender o que está acontecendo com o humor dela. E estar presente é resolver problemas, ser útil para ela e não um estorvo, sabe? E não um estorvo, porque, de novo, eu não gosto, de novo não, mas falando aqui, eu não gosto, por exemplo, do termo, estamos grávidos. Não, não estamos grávidos. Quem está grávida é a mulher, é o corpo dela que vai mudar, é os hormônios dela que serão alterados, o filho seu tá na barriga dela. Então assim, não estamos grávidos, ela está grávida. Então o que você tem que fazer nesse momento, como pai, e que vai te ajudar também a perder esse medo, a perder esse pavor de, eu não sei o que fazer. Você sabe o que você tem que fazer. Esteja presente e resolva problemas. Esteja com ela, vá procurar. Não deixe que ela sozinha procure por pediatras. Vá ver, esteja junto, ou vá você mesmo resolver a questão do parto, né? Então é uma dica que eu, por exemplo, não tinha na época. E fez uma falta gigantesca. E por conta disso eu gastei muito dinheiro, que era a última reserva que eu tinha, dinheiro, graças a Deus eu tinha. Que é plano de saúde, cara. Se você tem uma vida a dois, moram junto, enfim, vocês sabem que uma criança pode acontecer, né? Então, não sabíamos que... Assim, pô, né? Tem como, se dois adultos com vida sexual ativa, morando junto, né? Provavelmente vai acontecer, tá? Então, assim, esteja preparado no sentido de ter um plano de saúde, sabe? Se você consegue pagar, obviamente, se você consegue pagar. Ou então faça nem que seja uma pequena reserva, que foi o que eu acabei dando essa sorte, entendeu? De ter uma pequena reserva que garantiu aí uma gravidez pelo menos um pouco mais tranquila do que eu poderia pagar na época. Se eu não tivesse essa reserva, não sei assim. Então, seja presente, tá? Nessa fase inicial, no pós-parto, o máximo que você puder. É óbvio que e eu não quero ter que ficar entrando em muitos parênteses aqui nesses vídeos, senão a gente não sai do lugar. Mas, pô, é óbvio que se você trabalha o dia todo, você chega em casa muito tarde, você sai muito cedo, tal, você não vai conseguir fazer o que alguns pais que, sei lá, moram próximo de casa ou trabalham em casa vão fazer. E aí volta lá na dica, não se compare. Não é porque você não pode ir em todos os exames, em todas as consultas, tá mais próximo ali do dia a dia, que você também vai se culpar por isso, né? Mas não é por isso que você também não vai fazer nada. Não é por isso que você vai ficar passivo falando, mas eu estou cansado, mas eu não tenho tempo. Beleza, faz o que você pode, tá? Eu não gosto dessas desculpas que a gente cria, né? E aqui falando de uma forma geral para todas as pessoas, independente se vai ser pai, mãe, que se você não pode fazer o melhor, você não faz nada. Olha a Capital Place aí, a Capital Place sempre se encontra com ela. Que se você não pode fazer alguma coisa, você não faz nada. Assim, tipo, eu não consigo comer saudável. Eu já falei disso em outros vídeos. Todos os dias. Ótimo, você consegue comer saudável um dia na semana? Consigo. Pronto, ótimo. Você fez o bom. O bom não pode ser inimigo do ótimo. Então, esteja presente nessa primeira etapa da vida. E aí vem a segunda dica, que é tão importante quanto, que é esteja presente quando essa criança sair da barriga da mãe, tá? Bolachinha, cansou já? Pai, quebrei voltando 2 km, gordão. Agora cortei 1 km e 300, voltando embora. Quantos foi hoje? 4 km. Corredor. Bom, então assim, e aqui começa a paternidade real, né? Então, essas 3 primeiras dicas foram dicas de uma coisa mais prática do dia a dia. E aí vem a maior herança que você vai deixar para os seus filhos, tá? Que é a presença sua, que é o seu amor, que é o seu carinho, que é o seu abraço, que é essa sensação que ela vai, ou melhor, que é esse sentimento que ela vai ter para contigo, desde muito antes dela aprender a falar, abrir o olho e enxergar, que é essa presença física também do pai, sabe? Então, esteja presente na vida
desse nenenzinho, dessa nenenzinha, sabe? Aprenda a dar banho, aprenda a trocar fraldas. Né? Eu, por exemplo, sempre achei um absurdo. Alguns amigos meus que eram pais falaram que não sabia trocar fralda do filho. Eles não conseguiam ter, tipo assim, ficar com o filho ali no rolezinho, no encontro. Aí o filho fazia cocô e tinha de pegar a criança, levar lá pra mãe pra trocar fralda. Mas pelo amor de Deus, gente. Para, vocês estão achando que trocar fralda é como apertar um parafuso da SpaceX? Pelo amor de Deus, é só uma fralda. Então assim, aprenda a trocar fralda. Eu escutava de um amigo falar que tinha nojo. Pelo amor de Deus, gente. Sabe, pelo amor de Deus. Então assim, aprenda a trocar fralda, aprenda a dar banho. Aprenda poxa vida, a medir temperatura de criança. Aprenda a entender sintomas de quando ela está doente. Saiba e acompanhe cada vacinação dessa criança. Aprenda a desenvolver uma agenda de números, de números de emergência, de hospitais, de pediatras, de, sei lá, de postinhos, de endereços. Tenha tudo isso consigo, né? Sempre se prepare para situações emergenciais. Aprenda também a ter uma mini farmacinha em casa ali. Não deixe tudo isso para a mãe, porque quando você se dedica nessas coisas mais gerais da gravidez e agora no caso da criação da criança, você automaticamente está mais perto do seu filho. Automaticamente você é mais presente na vida dele. E isso vai criar laços fortíssimos que nunca mais na sua vida, ou melhor, nunca mais na vida dessa criança ela vai esquecer. É de extrema importância que você esteja o máximo possível próximo dos seus filhos nas primeiras duas infâncias que ele chama, né? A primeira infância e a segunda infância, que é quando a gente se desenvolve mesmo. Aqui eu não quero falar groselha, talvez alguém que entenda mais disso aí pode explicar melhor nos comentários, mas é o que vai definir mesmo várias questões de personalidade e de visão de mundo de um ser humano, são nesses dois primeiros períodos da vida, a primeira e a segunda infância. Então, quando a Alice tinha 2 anos, eu já estava divorciado e tal, e ela já morava com a mãe, mas eu, por exemplo, nunca abri mão de estar com ela todo santo final de semana. Nunca abri mão. Assim. Então, não tinha essa coisa de a cada 15 dias, não tinha aquela coisa de, não, eu vou, só uma semana eu vou sair. Não, né? Eu falei, cara, é aquilo, se eu não posso estar com ela os 7 dias da semana, eu estarei o máximo possível. Então eu pegava ela na sexta e devolvia, levava ela para a mãe na segunda. Então essa presença física, essa vontade de entender as pequenas coisinhas do dia a dia da criação de um filho, farão total diferença na vida dessa criança. Luiz, você era esse cara que você está pregando aí? Eu não sei, eu errei muito também, não pensem também que... provavelmente não, com toda certeza, né? Do não sei, provavelmente com toda certeza. Estou em processo de negação. Mas... uma coisa eu tenho comigo, assim, eu me esforcei o máximo possível. O que eu pude fazer, que estava ao meu alcance, eu fiz, né? Então aí o caminhão passou. O que eu pude fazer, eu me esforcei para fazer. Dei o meu máximo, assim. E isso se reflete na Alice, assim, no amor que ela tem comigo, né? E nos valores que eu consegui passar para ela, né? Tanto é que essa semana aconteceu um incidente na escolinha dela que foi muito... que me encheu de orgulho, que ela... acho que eu vou contar. Ela comprou uma amiguinha dela que fez umas artezinhas assim. E a amiguinha tava vendendo por R$1. Ela falou, papai, posso comprar para ajudar ela? Eu falei, pode. E aí eu falei, pode levar R$1 para a escolinha. Só que ela falou que a menininha queria muito chupar um sorvete. E com R$1 não dava para comprar sorvete. Ela pegou uma nota de R$100 escondido e levou para a escola. E aí a menina... E aí quando eu fiquei sabendo disso, a mãe da menina veio, devolveu o dinheiro e tal. Eu falei, filha, mas por que você pegou dinheiro escondido do papai? Ela falou, papai, porque você sempre fala que a gente tem que ajudar as pessoas. E ela não tinha dinheiro para comprar um sorvete, assim, tipo,
né? Na cabecinha dela, óbvio que os pais tinham dinheiro para comprar um sorvete para ela, mas que ela ouviu isso da menininha e ela ficou muito comovida. E ela queria ajudar a menininha a comprar um sorvete. Então assim, claro, tem uma longa e séria conversa com ela sobre a pegar dinheiro escondido e tal. Mas eu achei muito bonito quando ela falou assim: papai, você sempre me ensina que a gente tem que ajudar as pessoas, e eu queria ajudar a minha amiguinha. Então é um incidente, né, que no fim depois você acha graça, né? Depois eu conversei com os pais dos meninos, os pais também ficaram super sem graças assim, porque não, meu Deus, a minha filha, né? Mas pô, a Alice não tem noção do que é dinheiro também, e a menininha também não tinha, então a menina aceitou e tal. Ela falou: ó, 100 é maior que 1, então 100 vale muito mais, óbvio. Então foi uma situação muito engraçada assim, mas que no fim do dia eu fiquei muito emotivo, porque que bom que esses valores eu consegui, nesses 8 anos, imprimir nela, assim, várias das coisas que eu acho necessárias. E aí, lembra quando eu falei que a maior herança que você deixa para os seus filhos é essa? Obviamente, você conseguir deixar uma herança material, de dinheiro, de, sei lá, pros seus filhos, é importante, óbvio. Mas não vai ter dinheiro no mundo que vá substituir essa sensação de ser amado. Essa sensação de, se tudo der errado, eu tenho o colo do meu pai para voltar. Se tudo der errado na minha vida, meu pai vai me apoiar. Porque dar segurança e autoestima pro filho é a melhor coisa que vocês podem fazer. Sabe? Quantos aqui provavelmente não tiveram isso na infância e cresceram à sombra, né? Ou à margem dessa sensação de: eu volto para onde? Eu conto com quem? Conto com meus pais? Não. Então muitos passam por isso, né? E esse medo do julgamento dos pais, da mãe, o que eles vão achar, o que eles vão pensar de mim, né? Ah, eu não tô gostando da faculdade, ah, eu não tô gostando desse emprego, ah, como eu queria que meus pais entendessem. Então, quando você é presente, tá ali, junto, você pode ter certeza, independente do que o futuro reserva para os seus filhos, eles crescerem com essa autoestima, com esse sentimento de não aceitarem migalhas, de não aceitarem menos do que serem amados, de não aceitarem serem maltratados, porque o pai, aqui eu estou falando exclusivamente do pai, porque o pai dela, o pai dele, foi uma pessoa que esteve junto a eles, educou, amou, instruiu, apontou os caminhos, né, que dado a experiência própria de vida dele, porque pai e mãe não são super-heróis. Então tirem de vocês esse fardo, joga ela fora, tira e joga no chão. Vocês não são super-heróis, tá? Os pais de vocês também não foram super-heróis. São gente simples, comum, que erra bastante, e vocês vão errar muito na vida de vocês. Vocês vão ter noites sem dormir, como eu tenho até hoje, pensando: por que eu não fiz isso? Porque eu devia ter feito assim, eu devia ter feito assado, os filhos do fulano, o filho da ciclana. Então vocês não são super-heróis, mas se os seus filhos crescerem e olharem para vocês como um, é porque vocês fizeram tudo certo. É porque vocês, nos momentos que mais eles precisaram, vocês estavam lá. Então esteja presente, esteja lá, tá bom? E é isso. Eu acho que quando se trata de paternidade, ao invés da gente ficar discutindo, o que eu acho importante também, essas coisas, enfim, eu sou meio romântico nesse ponto, né? Não deveria ser, talvez, não sei. Mas é a forma como eu fui criado. Pô, é bacana você se importar com escola, é bacana você se importar com o que seus filhos terão no futuro. Mas isso daí é uma parte, digamos assim, técnica, né? Uma tecnicidade. O que é importante é uma tecnicidade. Mas essa ideia da paternidade, da maternidade não, da maternidade também, claro, mas aqui falando exclusivamente da paternidade, eu acho que a gente precisa discutir muito mais isso.
e ser muito mais presente, amar, estar lá junto, porque é isso que vai fazer diferença, gente. Porque o seu filho, ele pode entrar ou não numa faculdade, na melhor do Brasil, ele pode ou não falar diversas línguas, ele pode ou não ter o melhor emprego do mundo, mas amor do pai, a presença do pai, ele pode ter ou simplesmente não ter. Ele pode entrar numa faculdade boa, depois desistir, pode mudar de emprego, conseguir um melhor. Agora, o amor do pai dele é só uma chance. Seja presente, ame seus filhos. E é isso. Acho que agora eu vou voltar correndo. Olha isso daqui, gente. Com essa imagem linda. Olha lá, Estúdio Ghibli. A gente encerra mais um vlog. E mais um vlog que eu esqueço. Mais um vídeo que eu esqueço de pedir inscrição, de pedir comentário. Porque eu sou assim, né?